Tudo bem? Estamos juntos novamente para trabalhar a nossa querida língua portuguesa. Hoje o foco é a Banca Fundação Carlos Chagas, uma das principais organizadoras para concursos de tribunais. É uma banca muito técnica, você precisa realmente se especializar na banca. Há, é óbvio, questões de interpretação de texto, questões envolvendo a classificação de conjunções, questões envolvendo sinônimos, ou seja, há uma quantidade de questões em que o elemento gramatical ou textual a ser estudado é muito diferente do que faremos aqui. Você pode também ter alguma questão ortográfica, de morfologia verbal, isso pode acontecer. Mas o carro-chefe da banca, o carro-chefe da Fundação Carlos Chagas, é a parte sintática. É ali que a banca se desenvolve, se sente livre, leve e solta e pratica as ações tão famosas. Professor, então se você não conhece a Carlos Chagas, saiba que acertar uma questão de concordância é realmente uma coisa muito difícil. Ali na concordância verbal é o pico da dificuldade, é o ponto alto daquilo que você precisa obrigatoriamente dominar. A banca tem, sem dúvida alguma, né, um know-how, tem um conhecimento, uma destreza, sabe muito bem o que funciona, sabe até onde nossa análise sintática consegue ir e, por isso, ela tem, então, uma ação muito frutífera. Né? Então, você pega uma prova de 1 ano, 5 anos, 10 anos e há uma contiguidade, há uma sequência, né, que você pode ficar tranquilo que o que você estudou hoje tende a se repetir na próxima prova, e isso que você estudou hoje, de repente, com uma prova de 5 anos, 10 anos, lá você encontrará, se não resquícios, vai encontrar questões íntegras que mostram exatamente essa paixão pela sintática, pela sintaxe. E a Carlos Chagas, quando se move em busca dessas questões de sintaxe, ela abre então um leque, um repertório de possibilidades, que passa pela regência, pela voz passiva, pela crase, pela concordância, pelo uso do pronome o, pronome lhe, pronome relativo. Então você tem, né, numa prova, de repente, uma questão de cada um desses temas que eu acabei de dizer. E o peso de cada uma delas se concentra essencialmente na sintaxe. Então vamos fazer uma reflexão, vamos fazer um aquecimento e vamos para algumas questões que exemplifiquem. Talvez a nossa aprendizagem de sintaxe ela ainda é meio segmentada, ela se dá por temas. Estou estudando crase, estou estudando regência. Mas saiba que a sintaxe vai ser um capítulo muito importante e funcional na sua memória quando houver a visão global, houver uma integração. Né? Não é um capítulo que vai se anexando o outro. Na realidade, é um grande capítulo composto por crase, regência, concordância, pronome relativo, pronome pessoal e assim por diante. A sintaxe, na sua cabeça, ela precisa, então, virar um grande capítulo. Um grande capítulo. E há um domínio que vem pelo estudo, pela aprendizagem, é uma sabedoria que você absorve. E há uma outra que não se absorve nos livros apenas lendo. É a hora que você tem que pôr a mão na massa. É o saber fazer. É entender o estilo da banca. Né? Nós temos que pensar em ser especialistas em banca. E é isso que nós vamos fazer agora, exatamente com a nossa querida Fundação Carlos Chagas. Então, né, padrão Fundação Carlos Chagas é a sintaxe. Então imagine aí que nós vamos trabalhar alguns itens. Dentro desses itens, há sempre uma repetição de certas atitudes, de certos comportamentos que devemos ter. Por isso que eu chamo de princípios. Professor, essa questão de crase, essa questão de concordância, não importa. Uma ou outra está tendo sintaxe, então tenha princípios. Haja dentro de um padrão, haja dentro de um comportamento que funcione, que dê resultado. Por isso que é uma coisa em teste. Você tem que sentir na pele que isso te atrapalhou, isso te ajudou. Tá bem? Então, primeiro, como é uma questão, uma alternativa de prova, você não consegue controlar se vai ter
um período simples ou um período composto. Mas não importa. Ah, professor, quer o período simples. Ah, professor, na minha alternativa tem 5 orações. Isso é indiferente. Só vai aumentar o trabalho. Porque quando analisamos, é uma oração por vez. Tem 10, é uma oração por vez, até chegar à 10ª oração. Tá bem? Muito importante observar que inverter a ordem das construções é um procedimento extremamente comum, mas na hora de analisar, a inversão atrapalha. Então, um dos objetivos, nem sempre passível de ser realizado, um dos objetivos é botar a frase em ordem direta. Uma oração por vez, buscar a ordem direta e, quando fazemos análise sintática, há 2 grandes elementos que botam ordem aqui na nossa memória. Achar o verbo é o primeiro ato. Segundo ato, achar o sujeito. Quando você encontra o sujeito e o verbo, eu vou mostrar uma imagem daqui a pouquinho para vocês, você faz metade da análise sintática. As coisas já estão funcionando muito bem quando você acha o sujeito e acha o verbo. Tá bem? E o mais legal de tudo é perceber que fazer análise sintática, gente, demanda muito esforço, há uma sensação de peso o tempo todo. Há um esforço cognitivo muito exagerado. Por isso, se equilibre nesse caminho, se equilibre nesse conjunto, ou seja, né, dê a força necessária de acordo com a demanda, ou seja, né, a questão é de crase, a questão de concordância, de acordo com o foco, as exigências, é que você vai se projetando. Ou seja, não se faz análise sintática o tempo todo de tudo que há. Nós vamos analisando, observando o que é importante e o que é secundário, de acordo com o que a questão pede. Né? Então, de acordo com o que a questão dispõe, nossos esforços vão acompanhando. É óbvio que nós vamos ter repertório, nós vamos ter flexibilidade em torno disso, nós saberemos enxergar de forma mais ampla ou de forma mais particular, quando houver a necessidade, mas estão notando que há uma demanda. A questão fala, ó, é aqui, então nós vamos para lá, focando detalhadamente de acordo com as necessidades. Então, se equilibre. Quem faz análise sintática o tempo todo de tudo que existe não consegue chegar até o fim. Então, eu preciso administrar tempo, né, a capacidade intelectual, a atenção, tudo isso faz parte de uma preparação que você tem que se equilibrar. Tá bem? Então lá, vamos observar que você vai ter na superfície, ou seja, sobre o papel, né, aspectos que envolvem concordância, aspectos que envolvem a regência, o preposicionamento ou não, por decorrência disso, há o fator da crase ou não, trocar um nome por um pronome é um ato contínuo, observar a forma desse pronome é muito importante, há regras ao redor disso. Além das substituições de nome e pronome, nós temos transformações como de voz ativa para voz passiva, estruturas necessárias para se criar voz passiva, conexão, destaque para o pronome relativo, né? Um pronome no lugar de um nome também, mas aí entra o pronome relativo. O pronome relativo tem um peso muito grande, gera complexidade de análise, nós temos pouca habilidade. Né? Ouvir falar, conheço, não, tem que ter intimidade, domesticação, e aí que entra a consciência, o estudo, a prática reiterada até o dia da prova, né? E tudo isso, funcionando na tua cabeça, permite acessar as lições de vírgula, as lições da pontuação. A pontuação é sempre o último capítulo, né? Primeiro faça todos e deixe a pontuação para o final, porque ela vai, né, passar por tudo que você estudou antes. E coloco ali reticências, porque em cada um desses elementos você pode detalhar, particularizar. Há muita informação imersa e encoberta que nós vamos descobrindo de acordo com o aprofundamento de cada um desses itens, tá bem? Mas não há dúvida que esse conjunto, que vai do 1 até o 6, nós não vamos trabalhar a pontuação, de 1 até 6 é algo que vai gerar, em sua experiência, uma percepção de como a Carlos Chagas arranja isso, né, dentro da sua prova, tá bem? Como eu disse agora há pouco, vocês precisam enxergar isso aí, ó. Haverá uma rotina de análise.
Ah, é de crase? Não, tem uma rotina. A sintaxe está em jogo, isso vai se repetir em cada nova oração. O verbo é a peça central, é ele que eu tenho que observar antes de todos. Se eu não enxergo o verbo, eu não consigo analisar a sintaxe. O verbo é o elemento organizador do princípio da análise sintática. E ele traz dois vínculos muito importantes. Um que é o sujeito. Na hora que você pega o verbo e acha o sujeito, pensa que você cumpriu metade da análise sintática. E cumpriu a parte mais importante porque, ao encontrar sujeito e verbo, você encontrou as peças mais importantes, você encontrou a ordem direta, você entendeu que essa parte pré-verbal, você foi lá e fez o dever de casa. Tá aqui o bicho, tá aqui o sujeito. Joia. Então daí você sabe que a parte pós-verbal, né, vai ter uma amplitude. Pode ser um objeto, objeto direto, objeto indireto. Se o verbo está na passiva, pode ser uma agenda passiva, pode ser uma adjunta adverbial, pode haver predicativo do sujeito, predicativo do objeto. Então há uma complexidade, que aí entra talvez melhor a ideia de demanda. Não sei o que a banca está querendo. Era de crase? Então, dependendo da demanda, nós vamos acionando tudo isso de uma forma mais específica, dando nome, sobrenome, ou de forma mais genérica. Ah, aquilo lá é um complemento verbal, aquilo é só um adjunto, né? Esse termo não é o mais importante, então nós vamos qualificando e desqualificando a potencialidade de análise de acordo com a necessidade imposta por cada questão, pelo foco da questão, o que se procura na questão. Mas estão notando que o tempo todo é sujeito e verbo, verbo e sujeito. Essas são as partes muito importantes. Agora, se é verbo e agenda passiva, verbo e objeto, nós vamos controlando isso no decorrer, né, das questões. Beleza? Isso daí, repito, ó, rotina. Ah, não é não, é toda hora, todo tempo. Tá bom? E aí é importante você perceber que a experiência, a prática, a resolução de questões vai dando ao cérebro informações assim. Ó o verbo. Opa, o verbo cria um pico de atenção e de controle. Diferente, de repente, de outras palavras, de elementos secundários que não produzem fatos consequentes. Quando eu bato o olho num verbo, ele tem produtos a serem controlados, como a concordância, a regência. Então, notem que a nossa cabeça, como numa tatuagem, vai, né, imprimindo, né, na nossa memória, na nossa capacidade de ler, entender, pensar, analisar, aquilo que é relevante, aquilo que é secundário. Isso é feito pela experiência. Né? E aí eu olho para uma alternativa, meus olhos começam a ter uma fluidez, ter, né, uma coisa mais exata, mais precisa, porque a experiência foi mostrando o que é mais importante e o que é menos importante. A nossa cabeça vai aprendendo a ler a sintaxe, vai aprendendo a ler na questão de concordância o que deve fazer. Okay? Então há pontos que crescem, né, ou outros que são menores de acordo com o foco da questão. Beleza? Se houver mais de uma oração, é importante você notar que muitas vezes a oração 2 vem com conexão, vem com uma conjunção, vem com um pronome. Ou seja, às vezes o nosso idioma sinaliza para você entender que você está entrando numa outra oração. E aí você não pode ficar, né, agarrado a duas orações. É uma oração por vez. Tá bem? Ah, professor, então não pode ser bígamo? Exatamente, aqui é monogamia. É uma oração. Vai lá, analisa uma. Depois vai lá, analisa outra. Ou seja, são movimentos em que você precisa ter uma habilidade, uma coordenação motora. Por quê? Porque se para entender eu leio tudo junto e misturado. Eu tenho que ler dentro de uma fluidez para poder entender. Mas para fazer a sintaxe, a análise sintática, eu preciso partir, separar. Por isso que a ideia de análise é a ideia de separação, de desmembramento. Desde os elementos maiores até os menores. Então, né, período composto, tem mais de uma oração. Separe as orações. Dentro daquela oração em análise, qual que é o verbo, qual que é o sujeito. Tá bem? Isso vai gerar, então, também uma rotina. Ah, o pronome relativo, então estou abrindo a oração número 2. Olha a conjunção, estou abrindo a oração número 2. Beleza? Pronto. Agora nós vamos, então, iniciar um aquecimento.
Imagine que você está no lugar aí, né? Nós vamos fazer um aquecimento, treinando a análise sintática, com o foco no padrão da Carlos Chagas. O que ela nos questiona, né? Então, por exemplo, concordância verbal. Talvez seja a questão com mais presença e também que traga mais dificuldade. Eu entro numa alternativa como essa. Eu já bato o olho na primeira palavra e ali identifico o verbo, ok? Então, quando eu bato o olho ali no remontam e eu tenho ali um verbo, o que pressupõe, gente? Pressupõe que se eu tenho o verbo é a peça 2, sujeito é a peça 1, complementos, adjuntos, né, adverbiais, peça 3, 4. Mas o importante na análise sintática, para que as coisas se encaminhem bem, é achar o 2 e o 1, achar o verbo e o sujeito. Quando você entra ali e já acha o 2, você fala, calma, Joãozinho, calma, o 2 está aqui. Agora vai atrás do 1. Né? Então, estou notando que há uma ordem inversa. E para botar ordem nessa bagunça, observar a ordem direta, agora você tem que achar o número 1. Porque a partir do 1, 2, aí a sequência numérica ela se forma sozinha. O problema é achar agora o número 1. O verbo se achou, parabéns. O problema é a banca vai tentar te enganar camuflando esse cara chamado sujeito. Então, vamos lá, vamos tentar achar esse sujeito. Daí você se depara com esse termo, aos primeiros milênios das atividades dos sapiens, dos Homo sapiens. Esse termo, do lado do verbo, ele não é o sujeito. Não sei se vocês conseguem ter a clareza disso daí, né? Aos primeiros milênios das atividades dos sapiens, não pode ser o sujeito. Abraham é por causa do sentido, não é só a parte do sentido, é também. Mas é importante você saber certa característica que é dada ao sujeito. O sujeito tem um núcleo, e o seu núcleo não vem com preposição. O seu núcleo não vem preposicionado. O núcleo do sujeito é um termo não subordinado e a presença da preposição é uma marca de subordinação. Ô, professor, calma aí. Quem nunca ouviu isso, parece uma coisa meio... Mas é algo que você tem latente. É algo que você sente isso, mas falta às vezes a conscientização. Então, o sujeito tem um núcleo e o núcleo não vem preposicionado. Por quê? Porque a preposição é uma marca de subordinação. E o núcleo do sujeito não vem subordinado a nada. Se não vem subordinado, ele não vem preposicionado. Isso é muito bacana entender, gente. Por quê? Porque eu olho aqui no termo aos primeiros milênios e sei que aquele a, antes do os, aquele a é a preposição a. Esse a aqui é a preposição a. E sendo a preposição a, eu já sei que esse termo não poderá funcionar como sujeito, porque o seu núcleo, né, não pode vir com esse a, com essa preposição a. Ah, professor, então esse aí não é o número 1. Se não é o número 1, vai ser o número 3, 4, 5, 6, sei lá. Mas não é o número 1. E aí fica fácil entender que o termo que se segue é o número 1. Né? Então, sua poderosa escalada de poder nesse planeta remonta aos primeiros milênios. Né? Sua poderosa escalada de poder, o núcleo é a escalada. Tá bem? A poderosa escalada, a escalada de poder do Homo sapiens, né? Remonta aos primeiros milênios das atividades deles. Então, sua poderosa escalada remonta o verbo no singular. Professor, é difícil fazer análise sintática, sim. Aqui nós temos, gente, sujeito, verbo transitivo indireto e objeto indireto. Objeto indireto. E você tem que falar, sinceramente, é claro que você pode também falar para mim, né? Mande mensagem, a gente conversa, não tem problema algum. Apresento aulas que nós já trabalhamos isso, apresento aula de regência, né? Às quintas-feiras, 14 horas, nós temos lá um curso de língua portuguesa.
trabalhamos regência. Então, há lá 3, 4 aulas trabalhando regência, agora estamos trabalhando crase, né? Então, percebam que é um material muito, muito preciso para quem diz assim, professor, eu não consigo fazer isso ainda. Então, volte, que aqui é uma aula de quem já tem essa noção e precisa agora treinar, como numa academia. Você fala, tô com umas gordurinhas aqui, o braço não está muito forte, vamos levantar peso. A aula de hoje é levantamento de peso. Você já sabe o que você quer. Né? Você fala, preciso perder a gordurinha localizada, né? Preciso criar um músculo mais rígido. Então você começa a entender o porquê de estar levantando o peso. Senão, a hora que você está levantando o peso, você fala assim, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Né? A gente fica com aquela sensação de o que eu estou fazendo aqui? Estou perdido aqui. Né? Não é meu lugar. Às vezes, quando a gente está correndo, praticando algum esporte, né? Correndo principalmente, você fala assim, meu Deus, por que eu estou aqui? O que eu estou fazendo? Então, se não houver um objetivo bem determinado, explícito, na frente do cérebro, o corpo vai dizer assim, mas para que você está fazendo? Para que você está gastando energia, cara? Né? Então, a nossa memória mais profunda volta lá para as cavernas, fala, ó, guarda energia. Mais tarde você vai ter que matar uma onça. Cara, então tenha esse objetivo com clareza. Por que eu estou fazendo isso? E nesta aula, você tem que sentir que nós estamos, né, já com os objetivos bem definidos. Já sabemos, por exemplo, a análise sintática de como ela se compõe. Nós estamos praticando tudo isso. Ah, professor, não sei analisar ainda a transitoriedade verbal. Então, você precisa reforçar. Você precisa voltar na base. Não é tanto a prática, é antes a teoria, depois a prática. Bem? E aí, é óbvio, você precisa, então, teorizar, ter conceitos, saber classificar, né? Fazer um treino mais calmo, formar isso numa gradação, né? Vai aumentando o peso aos poucos. Então, tudo depende, né? Como da lagarta até a borboleta, tudo depende da fase que você está. E hoje nós estamos, então, mostrando como a Carlos Chagas monta uma questão. A concordância verbal, a análise sintática, lá em cima. Ordem inversa, né? Colocando termos que não funcionam como sujeito do lado do verbo, produzindo uma musicalidade plural. A gente tem que aprender a lidar com o estilo da banca. E a análise sintática vai ser o elemento primordial. Tá bem? Então a questãozinha número 1, o correto é remonta. Sua poderosa escalada remonta aos primeiros milênios. Talvez a lição mais importante que fique aí é você entender que aquele A, antes de primeiros milênios, é a preposição a. E isso denuncia que primeiros milênios não funcionará como sujeito nesta oração. Ok? Outra questão de concordância verbal, só que você se depara agora com uma estrutura que você tem que estudar e aprender. Professor, fazer prova da Carlos Chagas para toda a banca, mas uma das armas recorrentes da Carlos Chagas é a voz passiva sintética. O alugam-se casas, o estudam-se as lições, vendem-se carros, né? Então, esse depreende-se é a voz passiva sintética. E na voz passiva sintética, nós teremos um belo e maravilhoso sujeito paciente. Sujeito paciente. E com ele, com esse sujeito paciente, o verbo vai concordar. Então, entro nessa construção, gente, já bato o olho no espírito. Ô louco, professor, como que você bate o olho no espírito, né? O que está escrito aí, meu amigo? Olha lá, do espírito. Esse do que eu quero que você aprenda. Esse do é a preposição de mais o artigo o, tá bem? Então, todo esse termo, do espírito mesmo desse texto, não é sujeito. Se a gente tem o 2, que é o depreende-se, isso é o 2. Eu estou atrás do 1, que é o sujeito. Espírito não pode ser. Ah, professor, mas como que você sabe? Por causa do do. É a preposição de mais o artigo o. Aí fica fácil entender a concordância verbal, gente. Quando eu não caio na pegadinha, não caio na armadilha da banca, quando eu olho para aquilo que está do lado do verbo, que seduz, que faz o papel de canto da sereia. Do espírito mesmo desse texto é o canto da sereia. O verbo está concordando com o espírito, mas espírito não é sujeito. Sujeito é o núcleo desconfianças. Então, o correto é depreende-se, desconfianças no plural, desconfianças são depreendidas. É a parceria
da voz passiva, gente. Isso tem que treinar muito. Voz passiva sintética. Então, depreendem-se desconfianças é a forma correta. Ok? Desconfianças é o núcleo do sujeito. Então, correto aqui é o verbo concordando no plural. Desconfianças é o núcleo do sujeito. Estrutura que foi usada ali, voz passiva sintética. Ah, professor, vamos fazer outra questão. Joia, você vai para a crase. Tem alternativa para você julgar certo ou errado. Né? Ah, letra A, por exemplo. A quem aspira, as certezas dogmáticas não satisfarão as hipóteses de trabalho sempre sujeitas a alguma revisão. O que você faria na prova? Primeiro, destaco muito aqui para vocês o verbo aspirar, aspirar com o sentido de desejar, almejar, verbo que exige a preposição a. Portanto, é um VTI, exige a preposição a. Essa é a razão de haver ali o acento grave. Aspirar rege a preposição a, com o sentido de almejar, desejar, como ali está sendo usado, e certezas vem com artigo, e por isso aspira a certezas, acento grave obrigatório. Daí na sequência aparece sempre sujeitas a alguma revisão. O adjetivo sujeitas rege a preposição a. É sujeito a algo, sujeita a alguma coisa, porém, o pronome alguma, pronome indefinido alguma, rejeita o artigo e, portanto, ali, sujeitas a alguma revisão, acento grave impossível. Então, na número 3, há um item que deve ser arrumado, que é o a antes de alguma. E aí, gente, o que eu falei foi grego? Ah, o verbo aspirar, com sentido tal, rege a preposição a, regência verbal. Sujeitas, o adjetivo sujeitas, rege a preposição a, adjetivo, regência nominal. Só que na primeira situação havia o artigo, na segunda situação, por causa do alguma. Ah, professor, sempre vai ser assim? Vai. Isso é bacana, né? Porque eu aprendi a não usar a palavra sempre, não usar a palavra nunca, né? Toda vez que eu usava a palavra sempre e nunca, lá no comecinho da minha vida como professor, era para dar ênfase, para ajudar o aluno a guardar, falar, fique tranquilo, vai ser sempre assim. E falava isso com um efeito retórico, sem me preocupar com nota de rodapé, com detalhe. E na aula seguinte vinha o aluno, né? Aqui, professor, olha o que está escrito aqui, ó. Né? O português, então, nos ensina a não generalizar, a abolir. Sempre, vocês podem reparar, eu não uso a palavra sempre. Então, quando você olha para mim e fala, professor, vai ser sempre assim? Antes de alguma não terá crase? Sim, tanto que o alguma faz parte da área proibida de crase. Tá bem? Uma das aulas que nós já trabalhamos no nosso curso de língua portuguesa. Então, vai lá no na playlist, né? Curso de português para concursos. Vai ter lá a nossa aula de área proibida de crase. E aí você aprende que antes de qualquer, antes de cada, antes de alguma, antes dos pronomes definidos, não se usa artigo, não teremos o acento grave. Mas perceberam que regência verbal, regência nominal, rege a preposição a, isso é pura sintaxe, gente. Isso, regência nominal, regência verbal, é capítulo, né, da sintaxe. Então lá na concordância, verbo sujeito, aqui já mudou. Aqui é verbo e complemento. Aqui é nome e complemento. Por isso, regência verbal, regência nominal. Parte da sintaxe. Né? Parte da sintaxe. No exemplo seguinte, nós temos os pronomes pessoais, que estão extremamente recorrente nas provas da Carlos Chagas. É extremamente. É até raro não aparecer isso numa prova. Não, isso aí você tem que estudar a ponto de dominar até o pensamento da banca. Dominar a ponto de ensinar alguém. Vejam que ali nós temos 3 objetos que complementam seus verbos e a banca pedirá para você trocar esses termos por um pronome. O pronome o substitui o objeto direto e o lhe substitui o objeto indireto, introduzido pela preposição a. Só que na alternativa vai ter apenas, na questão vai ter apenas objeto direto. No primeiro trechinho, desrespeitando alguém, não exige preposição. Invadem o espaço,
também não exige preposição. E caracteriza a obsessão, também não exige preposição. São 3 verbos usados, retirados do texto. Não precisei trazer mais do que está aí, ok? Só que eu tenho que concluir que os verbos são transitivos diretos e todos os termos em destaque funcionam como objeto direto dos verbos transitivos diretos. Por isso, então, interlocutores, vai receber o pronome os, vai sair o nome e vai entrar o pronome os. Espaço virtual vai sair e vai entrar o pronome o. A obsessão vai sair e vai entrar o pronome a, ok? Só, professor, já entendi. Pronome está aqui, os, as, show de bola. Segundo item que entra são as regras de colocação pronominal. Professor, vou pôr antes, vou pôr depois. E às vezes, quando nós colocamos depois do verbo, há algumas adaptações que precisam ser feitas, né? Então, cai na prova. Tipo de pronome. É o ou é o lhe? Segundo problema. Onde eu coloco esse pronome, professor? Antes do verbo? Depois do verbo? No meio do verbo? Regras de colocação pronominal. É outra parte da sintaxe. É a sintaxe de colocação. E nós temos, por fim, adaptações que podem ocorrer, como respeitar os mais velhos, respeitá-los. Né? Às vezes tem que cortar o R do verbo, acrescentar o L no pronome, e é isso que é bacana. Como que você está em relação a isso? Você está começando? Você já estudou e está treinando? Você já estudou, treinou e está revisando? Tudo depende da época em que você está nesse processo. Todo mundo estuda, todo mundo aprende. Só que você tem que perceber que há uma subjetividade. Uns podem demorar um dia, outros uma semana, outros um mês. Isso aí não conseguimos controlar. Né? Isso é uma história, é uma soma entre o passado e o que você pretende agora. É aí que há uma subjetividade. Mas havendo a insistência, havendo a persistência, todo mundo aprende. Né? Não tem como não aprender. Só que você tem que ter aquele momento fundador, conceitual, momento teórico, né? Um momento que forma todos os outros caminhos seguintes. Ah, professor, ainda não estudei. Sacaram? Da borboleta até a lagarta, você tem que saber onde você está. Ah, professor, ainda estou lagarta. É um bicho asqueroso, alguns não gostam. Olha e fala, ah, que coisa feia, né? Ainda mais quando ocorre um pisão num bicho desse, né? O líquido que solta e tal, mas vai virar uma borboleta maravilhosa. Então, de lagarta até borboleta, como que você se encontra? Na sua metamorfose, como que você, né, tá nesse momento? Se alimente, continue evoluindo, tá bom? Então, notem que nesse tipo de questão, você tem que achar o tipo de pronome, achamos, daí já vem um segundo problema. Onde colocar o pronome? Notem que a banca trouxe a questão apenas no terceiro item, que caracteriza a obsessão, o que como palavra atrativa. O resto, ela não traz para a questão problemas de colocação pronominal, tá bem? Não há, então, problemas, por quê? Você vai colocar depois do verbo e apenas na última troca, graças ao que você vai colocar antes. Então, o problema só há no último trechinho. No último trechinho, por causa do que, você vai usar a famosa próclise, tá bem? Então, desrespeitando-os é a forma obrigatória. O lhes aí é errado e desrespeitando-nos está errado porque não há adaptação quando o verbo, né, é terminado em o, como é desrespeitando. Não há adaptação. Então as formas corretas estão na letra A e na letra C. Daí enxurradas de fotos invadem o espaço virtual. Se invade, invade algo, invade o espaço, objeto direto, pronome o. Pronome o. Então, a professora poderia colocar antes, poderia colocar depois. Porém, se eu colocar depois, o verbo é terminado em M. E aí há a adaptação a ser feita. Acrescentar a letra N ao pronome. Invadem no, na letra A está correto. O invadem, na letra B está correta. Na letra D, invadem no, D e E estão corretos. Então, essa alternativa, percebam, já deu para matar a questão, mas é bacana enxergar o conjunto da correção. Então, na segunda coluna, apenas a letra C, lhe invadem, é a forma errada. E, por fim, que caracteriza a obsessão, caracteriza EVTD, obsessão é objeto direto,
Então é o pronome a e por ter o que obrigatoriamente antes. E por isso, com base na análise sintática, na colocação pronominal, você chega à letra A, né? Desrespeitando-os, invadem-no, olha lá como a colocação posterior é a que apareceu na alternativa correta, né? E na última troca, por causa do que a caracteriza. E eu preciso perguntar para vocês, né? E aí, como que você está sobre objeto direto, objeto indireto, uso do o, uso do lhe, as regrinhas de colocação pronominal, tá bem? Desde que o Que Concursos começou o seu projeto de criação de cursos, criação de aulas, né, convidou esse time maravilhoso de professores, né, desde que começou nós estamos nos aproximando de um ano, né, acho que já passou de um ano, mais ou menos estamos aqui nesse período em que faz um ano que nós estamos fazendo lives, trabalhando, então com certeza, gente, nós temos um riquíssimo material de todas as matérias da sua prova. E o que é bacana, qual que é o custo disso? E aí entra o perfil do Que Concursos, né? O Que Concursos é uma empresa, precisa sobreviver, mas ela tem uma visão social muito interessante, então ela oferece muito e de graça, né? Qualidade e a custo baixo, ou muitas vezes de graça. Então, vocês têm aí lives maravilhosas com muito material, muito conteúdo, né, trabalhando exatamente isso. Quantas e quantas aulas eu não dei neste ano sobre colocação pronominal, sobre o uso do o e do lhe na língua portuguesa. Tá legal? Então procurem, organizem esses materiais, usem a internet a seu favor, ok? Então é isso que eu tenho que perguntar para você. Como que você está? Porque se não tiver, vai atrás. Procura ainda a fundamentação do tema. Porque se você tiver numa prova da Carlos Chagas, você vai ter essa questão. Não tenho dúvida. Né? Não duvide do futuro. O passado está aí para te mostrar. Tá bem? Então vamos observar na sequência. Pronome relativo. Como que você está de pronome relativo? Sabe usar o cujo, sabe usar o que, o qual, o onde. Né? Então já treinou isso. Como que tá? Porque é outra questão que envolve a sintaxe e tem alta recorrência. Olhem lá. Atleta norte-americana cujo nome o autor não se lembrou. Está errado. Porque eu tenho que observar que o cujo está bem usado. O cujo. Substantivo antes, atleta, substantivo depois, nome. Não se usou artigo, porque o artigo é proibido, mas faltou a preposição que o verbo lembrar-se exige. O autor não se lembrou de algo, não se lembrou de alguma coisa. Então esse primeiro trechinho, para ficar correto, é de cujo nome o autor não se lembrou. Porque quem não se lembrou de algo, não se lembrou do nome. Então o correto é de cujo nome o autor não se lembrou. O verbo é VTI, ok? E na sequência, acabou sofrendo um ataque cardíaco no qual não sobreviveu. Atleta é o sujeito oculto, a atleta não sobreviveu, e quem não sobrevive a algo. Né? O turista não sobreviveu ao raio, não sobreviveu ao ataque do animal, não sobreviveu ao forte, ao contratempo que teve. Então, quem não sobrevive exige a preposição, mas é a preposição a e não a preposição em. Então, correto ali um ataque cardíaco ao qual não sobreviveu ou apenas a que não sobreviveu. Então, vejam as formas corretas e sentiram como a regência do verbo lembrar-se, a regência do verbo sobreviver, né, vão aí implicar o uso do pronome relativo em busca da correção. Né? A presença da preposição ali obrigatória, mas tem que observar qual delas. Né? No caso sobreviver, preposição a, no caso do lembrar-se, preposição de. Olha que bacana. Professor, mudou o tema. Mudou o tema, mas o pano de fundo é a tal da sintaxe. Está fazendo a análise sintática. Por exemplo, foi breve, mas eu disse. O autor, sujeito, não se lembrou. Na outra eu falei, atleta não sobreviveu, sujeito oculto. Mas perceberam como que eu estou de olho no verbo, sujeito. O autor não se lembrou. Ali o autor está
né? Explícito, está na cara. É o chamado sujeito determinado simples. Já na segunda oração, no sobreviveu, o sujeito não está ali. Eu tinha que inferir. É atleta que não sobreviveu. Ali o sujeito está oculto. Então essa ginga, esse movimento, né, vai sendo ativado de acordo com a demanda. Achei o sujeito, fui lá no verbo, e quem não se lembra de algo. Se ela não sobreviveu a algo. Vejam como nós temos então a sintaxe como pano de fundo, ok? Lembrando que nós estamos fazendo o que, gente? Fazendo aquecimento. Você está no lugar ali, só levantando a perna, tal, né? 1, 2, só aquecendo. Porque agora nós vamos para questões. Fizemos uma questão de pronome pessoal, porque não dava para tirar um trechinho, por isso que eu trouxe a questão completa. Mas as outras foram alternativa de questão. Você viu para a letra A de uma questão, né? Então, essa que acabamos de fazer, por exemplo, era uma alternativa de prova. Uma alternativa de prova. Então vamos agora entrar, né, naquilo que seria propriamente uma questão envolvendo análise sintática no padrão Fundação Carlos Chagas. Questão de regência. Questão de regência. Questão recorrente, clássica. A banca pega uma frase do texto e te pergunta: o verbo que exige o mesmo tipo de complemento do destacado acima está em... Que verbo que é esse aí? A Amazônia tem a maior bacia fluvial do mundo. A Amazônia tem a maior bacia. Qual que é o tipo de verbo? Então aí você tem que entender que a Amazônia é um sujeito, e até existe, né, expressões como quem tem medo, professor, né? Quem tem medo, a gente usa no dia a dia. Quem tem medo. Quem tem, a gente usa o verbo ter, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho lembrança do dinheiro, eu tenho algo. O verbo ter é VTD. Quem tem algo. O verbo que não exige preposição. Então na prova eu tinha que olhar para o enunciado e falar: a Amazônia, sujeito, tem VTD, tem a maior bacia, objeto direto. É isso que você vai ter que encontrar na questão número 6. Qual é a alternativa que também é VTD? Qual também traz o verbo transitivo direto? As alternativas que você está vendo, você tem que dizer é VTD, não é VTD. É VTD, não é VTD. O que é VTD nos interessa, o que não é, não nos interessa. Por isso que você vai encontrar na letra A um não VTD, na letra B um não VTD, na letra C é o primeiro momento tenso, mas ali você já nota que as florestas sofrem com. Aquele com é a preposição com. E isto é análise sintática. Se as florestas sofrem com. Aquele com é uma preposição. Na letra D, que levam, não se preocupe com o sujeito, que a banca está falando de predicado, a banca está falando de verbo e complemento, e na prova você teria o texto à disposição, mas ele não é necessário. Então imagine um sujeito plural, né? Essas tempestades levam direto ou indiretamente, levam a algo. Vejam ali o acento grave em perda, né? Tais situações levam à perda. E esse acento grave te diz, ali há uma preposição. Ali está a preposição a. Então, na letra C, eu fui até ali com vocês e disse, se as florestas sofrem com a preposição que o verbo exige. Na letra D, se tais situações levam a algo. Olha a preposição a. E por isso, não tenho dúvida, é a letra E a alternativa correta. Se detém algo, ou seja, o verbo deter é VTD, detém 69% da área coberta pela floresta. O núcleo é a porcentagem 69, ok? Detém 69, ali está o elemento nuclear não preposicionado deste objeto direto. Na letra A temos um verbo de ligação, na letra B temos um verbo intransitivo, pois no Brasil é um adjunto adverbial, então estar ali não é verbo de ligação, é um verbo intransitivo. Letra C, letra D,
verbos transitivos indiretos na letra E, VTD. Letra E, alternativa correta. Olhem para essa questão e diga, dificílima, professor. Quem vai bem, quem acertou, parabéns. Você já está voando, né? Parabéns. Aí é importante vocês entenderem que é uma reconstrução de nós, estudantes brasileiros. Quando na sua vida escolar você teve que ter uma atuação nesse nível, fazer a análise sintática, mas isso daí, gente, não é algo absurdo, porque lá na voz passiva você depende dessa análise, lá na regência você depende dessa análise, nos do oi do lê depende dessa análise, nos do pronome relativo você depende desta análise, exigir ou não exigir preposição. É que os olhos ainda não estão treinados, os olhos ainda se confundem, o foco ainda é um pouco disperso e perdido. Falta treino, mas não pode faltar a parte inicial, a parte conceitual, né? E aí o que nós temos? Regência. Quais são os tipos de verbos? Qual o tipo de transitoriedade? Esse universo, que compõe 5 tipos de verbos, verbo de ligação, verbo intransitivo, VTD, VTI, VTDI, esse universo de 5 verbos não pode ser maior do que a sua capacidade. Então é questão de organização, de encontrar bons materiais, de encontrar um professor que você se alinha a ele e fala, esse cara me ensinou, ai que delícia, né? Aquela coisa boa. Esse testemunho de alunos é muito legal. O aluno fala, professor, eu só entendi com você isso daí. Ótimo. É a hora que você encaixou, beleza. Mas tem que procurar. As coisas não vêm até você. É aquilo que você tem que se coçar. Ninguém vai coçar por você. Tá bom? Então notem que essa é uma questão recorrente na prova. E se não cair assim, cai indiretamente nos outros. Na concordância, né, no pronome, na voz passiva e assim por diante. A expressão destacada em preferir, e se eu preferir algo, adiar a experiência, exerce a mesma função sintática daquela sublinhada em. Então aqui já complicou bastante, gente, porque o complemento do verbo preferir não veio como normalmente viria, né? Viria na forma de um substantivo. Por exemplo, preferir o adiamento. Se ali tivesse preferir o adiamento, muita gente entenderia que o adiamento é o complemento do verbo preferir. E ali o complemento não preposicionado, preferir algo. Mas no português nós temos essa opção de tirar um nome e colocar um infinitivo no lugar, criando ali um tom genérico, impessoal, tá bem? Então, em preferir adiar a experiência, entenda que adiar a experiência é o complemento do verbo preferir. Para você alcançar o raciocínio, troque adiar por adiamento. Preferir o adiamento da experiência. Qual seria a função de o adiamento? Objeto direto. Esse adiar que está no lugar do adiamento também é a mesma função, objeto direto. Você tem que achar entre as alternativas aquela que traz um verbo VTD com o seu objeto direto. E isso você encontrará tranquilamente na letra B de bola, tá bem? De novo o verbo ter. Mas o problema estava lá em cima. Lá em cima. Olhar para o adiar e entender essa possibilidade que há no português. Preferir algo. O que é esse algo? O adiamento, né? Ou o adiar, joia. Esse adiar é o núcleo do objeto direto na forma de um infinitivo. Tá bem? Poderia ser também na forma de um substantivo? Poderia. Tá bem? Poderia. Notem que, então, o que traz VTD está ali na letra B de bola. Na letra A, você tem um VTD. Cuidado, hein? Do que me cumprimentou, você tem o VTD. Só que o objeto direto é o me. É o me. Você tinha que achar o termo que estava destacado, que cumpria a mesma função que adiar a experiência. E isso você encontra em dois cachorros. Na letra A, com efusão, é o modo como me cumprimentou. Então não era para achar um VTD, era para achar o termo destacado na função de objeto direto. E isso ocorre na letra B de bola. Na letra A, nós temos uma adjunta adverbial. Na letra C, o sujeito. Na letra D, o adjunta adverbial de lugar. E na letra E,
o predicativo do sujeito. Esses são os termos que estão aí. O objeto direto na letra B. Beleza? Notem que então você tem aí duas questões que exemplificam a atividade da regência verbal, dizendo, tá vendo aqui em cima? Encontra aqui embaixo. E aí você tem que entender a função sintática destacada lá em cima para poder contemplar o que as alternativas trazem, poder excluir, saber o que você está buscando. Ou seja, uma questão puríssima de análise sintática. Na história da Carlos Chagas, ela fala assim, mas para quê? Eu vou ficar arranjando confusão se esse tipo de questão que eu uso há 5, que eu uso há 10, que eu uso há 15, que eu uso há 20 anos, eu venho aqui repetindo e ela continua me dando bons frutos. A banca tem a estatística de quantos acertam, quantos erram, por que a maioria foi na alternativa errada tal. A banca sabe, ela manipula e controla a manipulação. Isso é muito bacana você entender e observar que entra geração, sai geração, né, os candidatos vão alterando devido à idade, né, os sonhos, os projetos, o adiamento de um projeto, mas o problema lá atrás continua. Ele chega ali na prova e não dá conta do recado, tá bem? Então, uma primeira questão com grande constância, cujo tema implícito é regência, acha o verbo que está aqui em cima, aqui embaixo. Encontre o objeto direto que está aqui em cima, aqui embaixo. E de novo, né, conceituação teórica, aquela absorção, né, dos conceitos e muita prática. E muita prática, tá bom? Vamos em frente, vamos pegar um outro tipo de questão agora, envolvendo voz passiva. A Carlos Chagas fala assim, puxa vida, né? A questão que resolvemos agora, há pouco, ela é tão útil para mim, eu gostaria de ficar nela o tempo todo. E daí a banca vem, ó o que ela faz, ó. Admite transposição para a voz passiva o segmento destacado na seguinte frase. E aí eu tenho que saber que para criar a voz passiva tem que ser VTD. E a letra D de dado é a que traz o VTD. Se prepara para apresentar algo, apresentar as devidas correções. Então, ali você encontra VTD e objeto direto. Apresentar é VTD e as devidas correções objeto direto. Olha que loucura, gente. Então, eu tinha que saber a parte conceitual. Que quem cria a voz passiva é verbo transitivo direto. Então, em qual alternativa há um VTD? Ah, professor, mas no fundo, essa questão número 8 é igual a 6, igual a 7. Exatamente. Você está numa mesma prova, a banca mudou de complemento verbal, né, o mesmo tipo de verbo, mudou para voz passiva. Você fala, voz passiva, mas não era de transformação. Era para observar qual alternativa permitiria a criação de voz passiva. Mas não era para transformar. Era no fundo, para encontrar qual é o VTD que ali está, que permite a transformação em voz passiva. Tá bem? Então vejam que na letra D, o verbo apresentar é apresentar algo, apresentar as devidas correções, VTD, OD, ali eu poderia criar a voz passiva. Ficaria, se prepara para as devidas correções serem apresentadas. Mas não é para fazer isso. É, na realidade, para fazer análise sintática, é para encontrar um VTD, é para encontrar um objeto direto. E é na letra D que nós temos isso daí. Tá bom? Vamos em frente. Número 9. Opa! Concordância verbal. A questão que talvez mais peso traga. Uma questão que você tem que aprender a dizer a si próprio. Vá com calma, vá para frente cada nova questão, melhore um pouco, mas o que está por trás disso é o apogeu da análise sintática nas mãos da banca. É aqui que ela deita e rola. É aqui que ela produz os malefícios com o máximo de qualidade para ela. Ela fica, nessa hora, assim, ela esfrega uma mão na outra, dá aquela gargalhada de maldade, porque ela deve sentir um prazer nessa hora. Tudo que nós estamos observando, aqui tem um grande apogeu. Vamos lá, vamos fazer uma a uma, né? Lentes às quais pronome relativo. Professor, pronome relativo, né? Isso, pronome relativo. Você está entrando na oração 2. A partir do que você está na oração 2.
E aí há uma reflexão importantíssima que é, você vai analisar a oração 1, que está aqui, ou você vai analisar a oração 2, que está se iniciando. Os olhos, apesar de 2, só focam um lugar. A professor, um vai olhar a oração principal, e não dá, os olhos não fazem assim, né? Camaleão tem esse olhar, né? Um vai para cá, outro vai para lá, não sei como que o cérebro processa, mas cada olho vai para um lado. Nós não conseguimos isso. Temos 2 olhos, mas o foco é único. Então é bacana você entender que você fala, professor, eu vou analisar a oração que o que abriu. Vou analisar a oração que Lentes abriu. Você tem que decidir. É uma oração por vez. Por isso que a ideia de princípios, né? É um padrão que você tem que seguir. Então, nessa construção, vejam que esse que, as quais, né, cumpre ali na oração número 2 o papel de sujeito. Tá legal? Aqui, percebam, né, as lentes que, as quais, elas refletem as ondas eletromagnéticas. Então, eu fui ali na oração 2, dei uma carimbada, falei, ali tá certo. Voltei para a oração 1. Voltei para a oração 1. O que eu encontro ali? Lentes permite no singular. Lentes permite divisar, não. Lentes permitem no plural. Ah, professor, estou entendendo por que eu tenho que analisar primeiro uma para analisar depois a outra. Para poder, em cada uma delas, cadê o verbo, cadê o sujeito? Então, na oração 2, o sujeito de refratam é o que ou as quais. Pronome relativo que significa lentes. Lentes é o sujeito da oração número 2, mas está dentro do que? Ou dentro do as quais. Por isso que no papel o que você vê funcionando como sujeito é o que, pronome relativo. Tá bem? Para poder ler, interpretar e analisar, você tem que entender que esse que significa lentes. Ali está escrito lentes refratam as ondas. Aí você vai para a oração de fora. Ah, professor, o verbo permite ali. Qual que é o sujeito? Lentes permitem divisar com clareza o movimento dos corpos. Lentes permitem. E por isso que o plural é obrigatório. Tá legal? Vamos à letra B. Cada um dos órgãos sensoriais que nos ligam ao mundo. Professor, esse aqui está retomando órgãos sensoriais. São eles que ligam cada um de nós ao mundo. Então, esse que, de novo, trocaria por os quais. Esse que, os quais, retoma órgãos. E ali está escrito na oração 2, hein? Órgãos nos ligam ao mundo. O sujeito é o que contém a palavra órgãos, que substitui a palavra órgãos. Esta é a oração de dentro. Tá bem? Então, esse que, os quais, cumpre ali o papel de sujeito. Agora você vai olhar a oração de fora. Não esqueça, né, a oração que o que introduziu. Olhe para a oração de fora. Na oração de fora, você não tem pronome relativo. Porque ali no pronome relativo que, você vai observar que ele vai retomar uma coisa. E essa coisa que ele retoma é órgãos. O que órgãos é na oração de fora não me interessa. Quando eu estou retomando com o que, eu retomo a palavra órgãos, não a função. Então, por isso que órgãos está ali na oração 2, funcionando como sujeito, representado pelo quê? Agora, quando eu olho a oração de fora, a oração número 1, dos órgãos sensoriais é um adjunto. Cada um é um núcleo. Então, nós temos um sujeito ali que é cada um dos órgãos sensoriais, em que dos órgãos sensoriais é o adjunto adnominal e cada um é o núcleo do sujeito. E por isso que o verbo tem, cada um dos órgãos tem, precisa ficar no singular para concordar com cada um. Né? Então, cada um dos órgãos tem, sem acento, para poder concordar com o que há, né, que ali funciona como núcleo do sujeito. Tá bom? Vejam comigo a letra D agora, vamos pular para a letra D. Tá legal? A letra D é um período simples, só tem uma oração. Então aqui eu tenho o verbo consegue escutar, a expressão verbal. O núcleo é, aliás, o sujeito é alguns poucos animais. O cão ali está entre vírgulas.
é apenas uma exemplificação. O núcleo, então, de consegue escutar, o núcleo do sujeito, é animais. Apenas alguns poucos animais conseguem escutar. Moleza, né, gente? O cão ali está no meio para atrapalhar, mas você já sacou a pegadinha da banca. E na letra E, as vibrações sonoras que... Opa, decida. Você vai analisar a oração de fora ou a oração de dentro? A oração iniciada pelo quê? Ah, professor, eu vou analisar a oração de dentro. Essa aqui o que está introduzindo? Esse que eu poderia trocar por as quais. Só que essa oração que o que introduz está fácil, porque o morcego é o sujeito. O morcego é capaz de perceber as vibrações sonoras. Show de bola. Então aqui dentro, a oração número 2, foi bem fácil analisar, né? O morcego é capaz. Agora vamos para a oração de fora. Não olha mais para a oração de dentro. Olha a oração de fora. As vibrações sonoras se situam. Ah, professor, saquei a pegadinha, hein? Igual na letra A. Exatamente. Igual na letra B. Exatamente. Né? Coloca o sujeito, intercala uma oração e daí o predicado da primeira oração lá na frente. Com a falha de concordância. Então ali as vibrações sonoras se situam, tá bem? Vamos ver agora então com mais calma. Letra A. Por que tem que ser permitem? Porque o sujeito é lentes, ok? Na letra B, por que o tem fica sem acento, fica no singular? Porque o sujeito é cada um. E aí a concordância é singular. Professor, não entra lá naqueles partitivos? Não, 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 não. Cada um não entra na classificação de partitivos. Você vai ter que concordar com esse núcleo. Por isso, verbo no singular. Na letra C, que eu não disse nada até agora, encontramos a alternativa correta e vejam que bacana, gente. Tudo que ocorresse na letra C, tudo estaria correto. Por haver ali o partitivo, palavra parte, acompanhado do adjunto ondas, você poderia concordar tanto com parte quanto com ondas. As duas formas são corretas, as duas formas são possíveis. Então, a maior parte das ondas sonoras que... Professor, esse que poderia retomar parte? Poderia. Esse que poderia retomar ondas? Poderia. Por isso que ali, na oração de dentro, na oração que é a oração número 2, se você dissesse que perpassa, correto, que perpassam, correto, porque você poderia retomar a maior parte, a qual perpassa, ou poderia retomar ondas, as quais perpassam. Ambas estariam corretas gramaticalmente. E na oração de fora, a maior parte das ondas sonoras também você pode concordar com parte ou ondas ficando. A maior parte é inaudível, a maior parte das ondas são inaudíveis. Ou seja, na letra C não tinha como errar. Mas vejam como ela foi ardilosa, né? Quem viu a letra B de bola ficou meio assustado. A construção é igual a A, a B e a E. Né? Então é aquela coisa, né? Gato escaldado tem medo de água gelada, água fria. Então é aquele momento que você fala assim, e aí? Mas ela é a alternativa perfeita. Na letra D de dado, como nós vimos, é a mais fácil de todas, concordando com animais conseguem escutar. E na letra E, as vibrações sonoras se situam. Olha como que eu tenho que olhar uma oração por vez, gente. Fica bem marcado aí, né, o motivo de olhar uma oração por vez. Tá legal? Vamos passar para número 10 e observar que a crase, é óbvio, faz parte de tudo isso. Obedecer às leis existentes é um instrumento a que se deve recorrer no combate à violência em qualquer lugar. E aí, o que vocês colocariam? Ah, professor, e ali obedecer exige ou não a preposição a? Ou seja, sintaxe de regência. E aí você vai entender que obedecer sempre exigirá a preposição a. Então, obedecer às leis é o artigo as mais a preposição a obrigatória. E veja como a banca foi malandra colocar 3 alternativas sem acento grave. E o acento grave aí é obrigatório. Então você tem a D e a E como, né, alternativas que estão no jogo. Daí na segunda lacuna, gente, é o pronome relativo
que receberá a preposição a que o verbo recorrer exige, né? Que se deve recorrer no combate. Então, quem recorre, quem se deve recorrer, recorre a algo, alguma coisa. Ao anteceder a preposição a, ao que, nós não temos ali artigo. Por isso que só vai a preposição a. Então, ali, a que se deve é a forma correta, é sem crase, porque não se usa o artigo antes do que. É o a só preposição. Aí já deu para matar a questão, né? E recorrer no combate à violência. Por exemplo, combate ao crime, né? Não sei se você tem essa manha de trocar por um masculino, né? Ah, combate ao crime. Quando couber ao crime, cabe combate ao crime, combate à violência. É o A com crase. E por isso nós chegamos aí, né, à alternativa da letra D de dado, né? Letra D de dado é a alternativa correta. Tá bom? Fechamos então o nosso encontro, falamos sobre sintaxe. Gostaria que vocês entendessem que se você vai prestar uma prova para tribunal e a Carlos Chagas é a banca organizadora, você vai ter de 10 a 20 questões. 10 a 20 questões. Normalmente é assim, de 10 a 20 questões. 10, 15, 20, às vezes tem prova com mais de 20, o que é uma delícia. Português é maravilhoso, gente. Ah, mas a Carlos Chagas talvez seja a banca em que ser especialista de banca fica bem evidente. Porque não é uma análise sintática arroz com feijão. É uma análise sintática, a banca fala assim, ó, tá aí o meu trunfo. É assim que eu derrubo a grande massa que sai da vida e vai para uma prova, sem se qualificar, sem entender o grau de dificuldade que eu vou impor. Impor em qual questão? E vocês viram que bacana? Pronome pessoal, pronome relativo, crase, concordância, pronome átono, pronome o, pronome lhe, voz passiva. Como a banca conseguiu, né? Ora um pouco mais, ora um pouco menos, sempre nos infligindo um castigo em que a sintaxe é a peça organizadora. Na sua prova também cairá questão sobre ortografia, uma conjugação verbal, questão de pontuação, sim, sim, mas são pontos de estudos muito diferentes dessa visão de conjunto que a sintaxe nos permite. E, por outro lado, várias questões de interpretação, na maioria das vezes compondo metade da prova. Só que, e bem numa prova, gente, eu não posso pensar numa prova média, fui mais ou menos, professor. Não, concurso público é sempre pensando em excelência, né? Tem que chegar lá em cima, fazer acima da média. Eu coloco como número básico 75%. Pegou a prova de português, mentalize 75%. É o caminho correto, é o caminho certo, mas você sabe que cada vez mais essa concorrência aperta e o número sobe. Então, no mínimo, tem que chegar ali nos 3/4 da prova de português. Tem 20 questões, tem que acertar, né? 15 questões. No mínimo, tem que acertar 15 questões. E sempre pensando em evoluir, diminuir o número de erro sempre. Ou seja, né? Questões como de voz passiva, de crase, uma questão sobre pronome o, pronome lhe, caiu na prova, você fala, ufa, ainda bem que caiu, são elas que vão potencializar, né, a minha quantidade de alternativa correta. Sabendo que a grande massa de candidatos que ali se encontra não vai dar conta. Não dá conta de resolver a questão devido à mão pesada da banca. Ou você treina e se especializa na banca, ou ela, nessas 4, 5, vamos colocar 6 questões em que a sintaxe protagoniza, ela derruba o número dos alunos. Né? Deixa de concorrer na parte de português, pelo menos. Dá aquela derrubada, a pessoa vem para o meio, daí acerta de 20, 10, 11, 12 questões. E aí a banca realizou o plano dela. Você de uma prova de 20 acertar de 40% a 60% é o plano da banca. A banca está feliz. O que você precisa fazer é almejar, no mínimo, 75%. E aí a sintaxe tem que dar show. Não é uma coisa que, às vezes sim, às vezes não. Ela tem que dar show. Você tem que ir muito bem
que aí começa a sua diferença em relação aos demais candidatos. Tá bom? Um grande abraço a todos. Havendo alguma dúvida, mandem mensagem para mim. Quiserem comentar alguma coisa da aula, né, usem os comentários aqui embaixo. Eu sempre volto para observar alguma dúvida que fique, tá bem? E vamos seguir. O estudo da língua portuguesa, você tem que perceber que você está em uma etapa. Né? Não nascemos prontos. Uns estudaram mais, outros menos. Assuma a etapa em que você está e faça com o máximo de qualidade. Né? A única diferença entre nós é o tempo em que eu já olho para tudo isso. É essa a noção. Então eu estou aqui apenas como um facilitador desse caminho, desse entrosamento, dessas aprendizagens que a grande maioria não teve lá no início da vida. Tá bom? Então um grande abraço e em breve nos vemos em nova aula. Até lá!